Apresentada essa parte sobre as funções, dois aspectos muito importantes que podem ser utilizados no Google Planilhas que podem ajudar muito no trabalho ao longo do seu dia a dia, nessa organização de suas tarefas, referem-se à formatação condicional e também à capacidade de congelar algumas células. Veremos a seguir. A formatação condicional, ela basicamente está associada, você pode associar uma célula a uma determinada formatação de acordo com o valor lido na mesma. Sendo assim, ao alterar uma célula, se o valor alterar, dependendo da configuração, essa formatação pode ser alterada. Então, a formatação ela está sujeita a uma condição estabelecida. Para isso, vamos para identificar onde fica, basta ir em formatar, formatação condicional. Ao abrir, já abrirá esse menu à direita aqui, que fica sobre as regras de formatação condicional. O que é importante? A primeira coisa que deve ser definido é qual intervalo. Em qual intervalo que eu quero aplicar essa minha formatação condicional? Bom, eu vou aplicar no intervalo onde tem esses valores aqui. Então, eu vou selecionar aqui. E aí, selecione o intervalo. Bom, vou selecionar do C3 até D6. Então, ele vai pegar todas essas células que envolvam do C3, então C3, D3, C4, D4, C5, D5, C6, D6. Bom, posso adicionar outros intervalos se for necessário. Bom, mas adicionando esse intervalo, ok? Bom, primeiro, então, eu determinei qual é o intervalo. Esse é o intervalo. Feito isso, qual a regra de formatação? Aqui está assim, não está vazio. Então, se a célula não está vazio, já coloca em verde. Essa é que está aqui. Bom, mas se eu clicar aqui, eu consigo identificar que tem várias condições. Não está vazio, está vazio. O texto contém, se o texto contém alguma característica, ele já pode deixar. O texto começa com, o texto termina com, o texto é exatamente, se eu quero identificar palavras, características na minha planilha, eu consigo fazer. A data é data anterior a, então eu consigo filtrar por um período, eu quero destacar uma data, um período. Data posterior, então eu quero destacar tudo que for após aquela data. Tem algumas questões. É maior que, maior ou igual, as relações de igualdade é diferente, está entre, não está entre, e ainda eu posso colocar uma fórmula personalizada. Nesse caso aqui, a gente vai colocar que é menor que. Então, a formatação condicional para esse caso aqui vai ser menor que. Bom, se for menor que 2.000, qual o valor? 2.000. Vou colocar aqui. Tá? Se ele for menor que 2.000, vai marcar num estilo de formatação que eu posso escolher aqui. Poderia botar amarelo, poderia colocar verde. Vamos deixar em verde. Opa, é menor que 2.000, verde. Ok. Bom, feito isso, tudo que nessas células ficar menor que 2.000, ele acaba ficando em verde. Bom, mas se eu colocar, por exemplo, aqui 3 TVs, o que aconteceu? Esse valor aqui segue sendo menos que 2.000, então ele permanece em verde. Entretanto, este valor, por ter passado de 2.000, ele automaticamente alterou a formatação condicional do mesmo. Bom, eu posso adicionar uma outra regra. Eu posso pegar aqui esse intervalo, aqui, novamente, e eu posso adicionar outra regra. E agora eu vou adicionar uma regra que diz o seguinte, é maior que 2.000, e aí eu vou colocar uma formatação vermelho. E aí eu vou ficar concluído. Eu tenho agora uma formatação para quando é inferior a 2.000 e uma para quando é superior a 2.000. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar o celular aqui e fizer passar de 2.000, ele vai alterar aqui, porque esse valor ele é maior que 2.000. Então, ou seja, a minha formatação, isso é muito importante, principalmente quando a gente quer classificar ou quer já identificar alguma característica de um modo bem rápido, deu um determinado valor, aqui a gente está trabalhando financeiro, mas pode ser com notas, pode ser com o que for, deu maior, deu menor, pode já aparecer, não precisa estar formatando condicional. E eu posso ir adicionando regras, eu posso ir adicionando outras regras, quantas outras eu achar que for necessário e no intervalo que eu achar que eu deva estar adicionando. Voltando para a condição anterior,
permaneça com os valores conforme se encontrava anteriormente. Agora, para ampliar um pouco mais, para essa tabela ficar um pouquinho maior, eu vou aumentar inserindo algumas linhas nela. Então, ou seja, eu vou inserir algumas linhas de alguns outros produtos. Bom, eu quero inserir alguma linha acima desse fone de ouvido. Então, eu posso simplesmente ir inserindo acima. Se eu selecionar duas linhas, eu posso inserir. Por que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso para mostrar mais uma regra de formatação condicional, ampliando, e depois para poder fazer um congelamento de células. Então, vou inserir duas, se eu seleciono duas. Se eu selecionar 4, eu consigo, por exemplo, inserir 4 acima e assim sucessivamente. Bom, uma outra coisa que é muito importante que a gente pode utilizar, por exemplo, eu quero escrever aqui celular para todas as células. Basta eu arrastar aqui. Clico no canto e puxo. Quantidade. Bom, se eu clicar no 1, ele vai seguir repetindo. Entretanto, se eu colocar 1, 2, 3 e depois eu fizer isso aqui, ele já vai manter na sequência. Ou seja, ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa coluna aqui, eu posso ir puxando também os valores. Bom, nessa outra coluna aqui, ela é uma fórmula que é resultado dessas duas. Eu posso simplesmente puxar que ele vai manter a equação. Ele colocou zero aqui, por quê? Por que apresenta esse zero? Porque, na verdade, eu não tenho valores aqui da informação de celular. Eu posso também utilizar o Ctrl+C, Ctrl+V clássico. Bom, importante salientar que quando a gente colocou a formatação condicional, a gente tinha colocado somente até a célula 6. Só que como a gente inseriu as células, aquelas linhas que a gente inseriu no meio, ela manteve essa formatação condicional. Então, agora, se viermos em formatação condicional, a gente vê que, em vez de ser C3 até D6, que nem era, como a gente inseriu entre C3 e D6, ele já entendeu, bom, aqui no meio eu vou seguir mantendo essa formatação condicional. O que não foi necessário, por exemplo, eu vir aqui e ficar alterando, por exemplo, qual era o intervalo, que nem antes estava de C3 até D6. Não, C3, D14, feito. Inserindo mais itens nessa tabela, a gente vai agora inserir uma formatação condicional para texto. Para isso, eu vou adicionar, então, uma regra. Se estiver aparecendo a janelinha aqui, eu vou adicionar outra regra. Então, ao invés... Para qual intervalo que eu quero? Eu quero aplicar para esse intervalo aqui. Então, eu vou clicar aqui e escolher o intervalo. Intervalo daqui até aqui. Ok? Bom, o que eu quero que apareça? Eu quero que tenha um texto. O texto é exatamente o quê? Celular. Então, ou seja, está escrito celular. Se tiver escrito celular, a gente coloca na formatação em amarelo. Concluído. Ok. Se eu botar celulares aqui, ele já altera. Por quê? Porque eu disse que teria que ser exatamente, não contém. Se eu tivesse colocado contém, ele identificaria esse daí. Então, e aí identificaria e colocaria desta forma. Então, a formatação condicional ela é muito importante, principalmente quando eu quero identificar aquele valor ultrapassou, aquele valor não ultrapassou. A única fator importante destacar é o seguinte: quando a gente fez nas nossas formatações condicionais, aqui, a gente colocou o valor é inferior a 2.000 e o valor é superior a 2.000. Quando o valor é exatamente 2.000, ele deixa em branco. Por quê? Porque não é nem o menor, não é nem menor e nem maior. É exatamente o valor. Para isso, eu deveria ter colocado menor ou maior. Então, aqui eu vou colocar que se for 2.000, eu já deixo ele em vermelho. Então, nesse caso aqui, o que eu faço aqui? Eu vou entrar clico aqui para editar. É maior ou igual a 2.000? Feito isso, ok. Ele vai conseguir e vai deixar dessa forma, conforme está identificado neste caso aqui.